Nossa, não, não, tá muito agitada. Acho que precisa ser uma coisa mais calma. Meu Deus, não, muito triste, muito triste. Faz o seguinte, por enquanto, sei lá, deixa som de passarinho. Olá, meu nome é Luana, sou psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental e também contadora de histórias. Além disso, sou mãe, mãe que trabalha, mãe de pet e a caminho de ser também mãe de plantas. Bem-vindos ao projeto piloto deste podcast, que se apresenta como Mulheres que Correm com os Fones. A ideia é falar, elaborar reflexões e sempre trazer exemplos de produções, sejam elas literárias, cinematográficas, musicais. O papo vai ser breve, direto, e se você ficar até o fim, ainda pode aprender uma técnica psicológica para incorporar aí na sua vida e, de quebra, quem sabe, ganhar uma dica que pode ser um filme, um poema, uma música, uma série. E aí, ficaram curiosas e curiosos? Bora? Então, bora! Episódio 1: O medo de errar te sabota? Hoje, no primeiro episódio, vamos falar sobre o medo de errar. Afinal, o caminho se faz caminhando, certo? Mas e quando o medo de errar nos paralisa? Para gravar esse podcast mesmo, eu levei um tempo, inclusive ontem, uma ideia que eu reforço muito com os meus pacientes me veio e é por isso que eu estou aqui hoje. A ideia era a seguinte: preciso estar confiante para avançar com esse trabalho. Mas espera, eu só fico confiante depois que eu inicio esse trabalho. Bom, quando eu era criança, meu medo de errar era tão grande e eu me sentia tão envergonhada quando eu não sabia algo. Um dia a professora faltou e, como era comum naquela época, dividiram os alunos, cada turma ficou com uma sala e eu caí numa sala que também era do quarto ano, mas eles estavam tendo uma aula de matemática um pouco mais avançada. E quando eu recebi os exercícios, que eram um exercício simples de aritmética, mas para mim pareceu bastante complexo, eu simplesmente chorei sem parar. Fiquei muito envergonhada, porque eu acreditava que eu já devia saber o que nunca ninguém havia ensinado. Então, eu já queria fazer o certo, antes mesmo de ter feito aquilo sequer uma vez ou de ter sido apresentada. Então, quantas vezes, né, o perfeccionismo nos leva não só a uma boa entrega, mas também à procrastinação, à sensação de incapacidade ou até mesmo de isolamento, congelamento. Por que que nós exigimos tanto de nós mesmas? E quem foi que nos ensinou que só podemos também mostrar ao mundo se nós estivermos perfeitas? A busca pela perfeição pode parecer uma aliada, mas na verdade ela nos sabota também. Ela pode impedir que a gente tente, que a gente crie e principalmente que a gente aprenda. E aqui vai então a provocação. A quem serve essa busca por perfeição? Será que ela é genuinamente nossa? Ou será que nós estamos tentando corresponder a padrões que a gente nem sabe de onde vieram? E para tentar desconstruir isso, eu quero apresentar para vocês uma técnica psicológica super prática que você pode incorporar aí no seu dia a dia e que se chama técnica do advogado de defesa. Muito simples, você vai simplesmente imaginar. Lembra quando você era criança e imaginava? Então, hoje, adulta, vocês ainda imaginam, mas geralmente cenários catastróficos, coisas horrorosas. E nesse contexto, né, aplicando a técnica, você vai fazer uma inversão de papéis. No lugar de você ser o crítico, a crítica que te acusa, você vai ser justamente a pessoa que te defende. Então, se vem um pensamento como: eu não sou capaz de concluir essa tarefa porque eu sou insuficiente, burra, você vai se questionar e vai perguntar: "Tá, espera, mas qual a evidência sobre isso? De onde que você tira essa afirmação?
Quantas vezes, de fato, alguém apontou você tendo essas atribuições? Ou isso é coisa da sua cabeça? Faz e depois me conta como foi. E aí, se você quiser também complementar essa reflexão, eu indico a minissérie Respire Fundo. Ela até então estava disponível na Netflix e é a história de uma jovem que sobrevive à queda de um avião no meio da selva canadense e, enquanto ela está ali enfrentando as adversidades da natureza, ela ainda precisa lidar com os próprios demônios internos. Então, ela precisa, como na técnica, ser a própria advogada de defesa. Inclusive, ela é uma advogada. Então, essa série que estreou lá em 2022 tem ação, aventura, drama e também traz uma forte mensagem sobre superação, sobre autoconhecimento e é com certeza uma ótima inspiração para quem está lidando com desafios tanto internos quanto externos. Bem, e antes de encerrar, eu vou compartilhar aqui algo muito pessoal, que também era um desafio. Pensar o podcast exigia que eu apresentasse, a Luana pessoa, algo que nem sempre fica muito claro para quem me acompanha profissionalmente. Por muito tempo eu achei que eu precisava fazer tudo sozinha, às vezes inclusive eu ainda penso, mas percebi que crescer também é expandir e isso significa pedir e aceitar ajuda. Então, eu vou pedir a ajuda de vocês agora. Se você gostou desse episódio, compartilha com alguém, deixa um comentário, deixa uma sugestão, porque é assim que a gente cria conexão e é assim que a gente caminha junto. Então, lembre-se, errar faz parte do processo. O caminho se faz caminhando. Até o próximo episódio.